Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, meus queridos irmãos e minhas irmãs. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Meus irmãos, hoje eu trouxe para vocês a meditação que vai estar na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, que diz assim: O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros alguns hão de apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros e a doutrinas diabólicas. Meus irmãos, como é que a gente pode meditar essa passagem tão rica, né? Como é que a gente pode entrar num raciocínio lógico? Veja bem, o Espírito Santo, usando São Paulo, deixa claramente exposto aqui pra gente, dizendo: meus filhos, nos tempos vindouros, mais à frente, no futuro, alguns que são católicos hão de apostatar da fé. E por qual motivo? Pelo motivo deles estarem dando ouvidos a espíritos embusteiros. O que são espíritos embusteiros? Espíritos trapaceiros, mentirosos, gananciosos. E a doutrinas diabólicas. Além deles serem seduzidos porque eles deram ouvido a espíritos embusteiros, espíritos mentirosos, eles também irão apostatar a fé também, por conta das doutrinas diabólicas que eles deram ouvidos. Quais são as doutrinas diabólicas? Qualquer doutrina que não tiver interligação com a Igreja Católica. Isso é um fato. Então, nós precisamos fazer uma análise do que está se passando na nossa vida, meus irmãos. Porque, historicamente falando, se a gente parar para analisar, na história da Igreja Católica, existem dois períodos, dois momentos tão grandiosos que aconteceram uma certa apostasia com os fiéis da Igreja Católica Apostólica Romana. Quais foram essas apostasias? Vamos voltar no tempo. Se não me recordo bem, acho que é lá no ano de 1045. Eu acho que foi nesse período. Se eu estiver errado, podem me corrigir. Eu aceito as correções e agradeço muito. Que aconteceu lá no Ocidente para o Oriente. Que foi quando alguns irmãos nossos católicos saíram da comunhão da Igreja Católica, dando assim início à Igreja Ortodoxa. O sistema deles lá é bem parecido com o nosso, questão de missa, sacramentos, tudo isso, recitação do Santo Rosário, tudo isso é normal. Mas, de certo modo, eles ainda não têm uma interligação com a Igreja Católica mais, com a nossa. Eles têm a Igreja Católica, só que é a do Oriente, chamada de Ortodoxa. E tem a nossa, que é a do Ocidente, que é a Apostólica Romana. Igreja Católica Apostólica Romana. É a que está desde todo esse percurso que tem na Bíblia. Entende? Mas, retirando esse momento também, que eu acabei de falar, teve uma apostasia enorme, muito grande, no século XVI, no ano de 1517, causada por um padre da Igreja Católica, que era da ordem dos agostinianos, se não me engano, o nome dele chamado Martinho Lutero. E o que foi que ele fez? Ele fez uma apostasia. Ele apostatou a própria fé. Ele renunciou à comunhão com a Igreja Católica e fundou a doutrina dele, né? Fundou a igreja dele, na igreja dele tinha a doutrina que ele fez,
que é a famosa Igreja Luterana. Então, por que eu escolhi falar para vocês desses dois momentos históricos? Porque eles vão nos ajudar a refletir muito. Antes da Igreja Protestante surgir, e também antes da própria Igreja Católica Ortodoxa surgirem também, existia apenas a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a nossa, do Ocidente, que está em Roma. E o interessante de tudo isso é que já estava escrito, né, já estava dito, o Espírito Santo, usando São Paulo, deixou claro ali: meus filhos, os tempos vindouros, lá nos tempos vindouros, ou seja, no futuro, mais à frente, alguns fiéis da Igreja Católica Apostólica Romana hão de apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros e a doutrinas diabólicas. A gente vive hoje em dia numa realidade na qual as pessoas falam muito, sempre na verdade, falam muito da Igreja Católica. Se vocês analisarem, o que mais tem hoje em dia é a Igreja Protestante, mas cada uma com uma doutrina diferente. Como saber qual é a certa? Não é? Então, a gente vai saber qual é a certa, aquela que já é mais velha. A gente vai saber que a mais certa é a mais velha, porque foi dela que surgiu a Bíblia, foi dela que a gente conheceu a Cristo. Se não existisse a Igreja Católica, a gente não ia conhecer Jesus Cristo. Porque ela em si, ela transmite esse apostolado, que já vem já dos apóstolos. Né? E se eu não me engano, o significado do nome apóstolo é os enviados. Então, a gente precisa, meus irmãos, se conscientizar, deixar de mimimi, deixar de, mas todas as igrejas falam do mesmo Deus. Que nada, podem até falar de Jesus Cristo, mas elas não têm o fundamento principal que Jesus propaga na Igreja Católica. Se elas tivessem a mesma doutrina da Igreja Católica, elas não seriam divididas. Então a gente precisa analisar onde é que a gente está, o que a gente está fazendo da nossa vida. Será se eu estou agradando a Deus nesse lugar onde eu estou vivendo? Será se eu estou dando ouvido a espíritos embusteiros e a doutrinas diabólicas? Então, a própria Bíblia vem nos dizer: olha, meu filho, se você não é católico, você deixou a Igreja Católica para se juntar a um protestante, para fundar a sua igreja, para fazer seja lá o que for, saiba, você está cumprindo com o que está escrito aqui, olha. Alguns hão de apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros e a doutrinas diabólicas. Então, você está nessa lista, você que decidiu sair da Igreja Católica para se juntar a protestante. Porque se vocês analisarem, é uma doutrina, né? Eles têm lá uma doutrina, os protestantes, mas é uma doutrina que não tem comunhão com a da Igreja Católica. Então, se não tem comunhão com a da Igreja Católica, é melhor se dizer que sejam doutrinas diabólicas. Então, a gente precisa analisar cada detalhe desse e dar um basta nessa dúvida de qual igreja é certa. A igreja certa é a igreja que Cristo está presente. Como eu vou saber qual é a igreja que Cristo está presente? Historicamente falando, Santo Inácio de Antioquia, que foi educado por São João Evangelista, aquele mesmo que estava ao lado da Virgem Maria, nos pés da cruz, quando Jesus Cristo estava crucificado. O próprio Inácio, lá de Antioquia, ele foi educado, ele conheceu Jesus Cristo por João, o apóstolo João.
João falava de Jesus Cristo para esse homem, para este santo de lá de Antioquia. Ele também foi educado por São Paulo e São Pedro. Entende? Então, o que é que ele fala? Em uma de suas cartas que ele envia, que eles trabalhavam assim, eles viviam o apostolado fazendo cartas e mandando, porque distante, né? Era muito distante as cidades, eles tinham que mandar enviando cartas para que chegassem lá para o povo. Porque eles também não tinham veículo para isso. Se fosse para uma cidade, eles teriam que ir a pé. Ou então o veículo deles seria o quê? Um camelo, não sei dizer, né? Mas, continuando. Inácio, Santo Inácio de Antioquia, ele diz uma frase já ainda no segundo século, se não me engano, que diz o seguinte: onde estiver Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. E o que significa a Igreja Católica? A Igreja universal, Igreja para todos, que também é dito aqui na Bíblia, em outra passagem, só que eu não vou trazer ela hoje para vocês. Mas eu quero que vocês reflitam essa meditação de hoje. Você pega a sua Bíblia aí, se você for protestante e estiver vendo isso, se vocês ainda não tiraram esse livro da Bíblia de vocês, você pegue lá na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros alguns hão de apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros e a doutrinas diabólicas. Aldemar, mas você está com falta de respeito com as outras religiões. Você está faltando com respeito com os evangélicos. Olha, preste bem atenção. Ainda aqui no mesmo livro, no mesmo capítulo, que é o 4. Se você for no versículo 6, o Espírito Santo, ainda usando São Paulo, diz bem assim: recomenda esta doutrina aos irmãos e serás bom ministro de Jesus Cristo, alimentado com as palavras da fé e da sã doutrina que até agora seguiste com exatidão. O próprio Espírito Santo conduzindo nosso irmãozinho santo, São Paulo, vem dizer: meu filho, presta atenção. Recomende estes ensinamentos que você viu agora no capítulo 4, versículo 1. Recomende isso, ensine isso, compartilhe para aqueles que não conhecem. E no fim você será um bom ministro de Jesus Cristo. Então, se eu quero ser um bom ministro de Jesus Cristo, eu preciso ensinar o que ele mandou. E o que foi que ele mandou dizer? Que tudo aquilo que não tiver comunhão com a Igreja Católica não passa de uma seita diabólica, não passa de uma doutrina diabólica, não passa de um espírito embusteiro. Então já chega de ficar se lamentando: mas porque eu gosto da igreja evangélica, porque eu gosto de ficar em tal lugar. Já chega. Se você quer ir para o céu, se você quer ver a face de Jesus Cristo, você tem que seguir a doutrina que ele deixou na Igreja Católica. Você só vai encontrar a doutrina de Jesus Cristo na Igreja Católica. O resto não passa de uma seita disfarçada e perniciosa que só vem para causar prejuízo. Deus abençoe vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.